Na terça-feira foi realizada uma audiência pública para a discussão da PEC 55, conhecida como a PEC do Teto. A proposta de emenda à Constituição estabelece que os gastos federais só podem ser corrigidos pela inflação acumulada no período de 12 meses, que se encerra em junho do ano anterior. O teto tem validade de 20 anos, mas pode haver uma revisão após 10 anos de vigência. Inicialmente, somente os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça participariam da audiência, mas um acordo incluiu os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Entre os convidados que foram indicados pelo governo, Samuel Pessoa, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, afirmou que a proposta é necessária para restabelecer o equilíbrio das contas públicas e que aumento de impostos não resolverá o problema. Se nós fizermos mais uma rodada de aumento de carga tributária, como a taxa de crescimento do gasto continuar a ser o dobro da taxa de crescimento do PIB, daqui a 2 anos nós estaremos na mesma situação que nós estamos hoje, nos mesmos problemas. Professor de Economia da Universidade de Campinas, Pedro Zalu Bastos, indicado pela oposição, afirmou que a PEC pune os mais pobres, porque haverá corte de gastos em saúde e educação, e defendeu a taxação dos ricos. Se, por exemplo, a reforma tributária proposta pelo Fernando Henrique Cardoso em 1989, imposto sobre grandes fortunas, fosse aplicada, nos termos dele, você teria 100 bilhões de reais por ano, o total do déficit do ano passado. A quarta-feira foi o dia da votação na Comissão de Constituição e Justiça. A oposição apresentou mais de 50 emendas e 2 votos em separado. Um do senador Roberto Requião, outro do senador Randolfo Rodrigues. Todas as iniciativas foram rejeitadas. A comissão aprovou por 19 votos a 7 o texto do relator da matéria, senador Eunício Oliveira. A oposição disse que vai insistir na proposta de um referendo popular. Ela é antipovo atual e antipovo futuro, ante as gerações que virão, pelo seu caráter de congelamento de qualquer tipo de investimento nas áreas sociais. A oposição apresentará proposta de referendo, se for derrotada no voto em relação à PEC. E iremos, se necessário for, até ao Supremo Tribunal Federal. O senador Ricardo Ferraço defendeu a PEC 55, citando o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A responsabilidade fiscal é fundamento das economias saudáveis. E responsabilidade fiscal não tem ideologia. O debate sobre o tamanho do Estado e sobre o limite do gasto público é inadiável. O Estado no Brasil ficou grande demais e a sociedade já não consegue sustentá-lo.